Senhoras e senhores, ilustres convidados, bem-vindos ao ADIRF Talks. Rússia, que é uma conversa individual em um momento em que o cenário diplomático global está sob, creio que é justo dizer, extraordinária pressão e transição. Estamos hoje acompanhados por Sua Excelência, o Sr. Sergei Lavrov, Ministro das Relações Exteriores da Federação Russa. Como todos sabemos, ele é um estadista experiente e uma das figuras mais duradouras da diplomacia global. O Sr. Lavrov atua como o principal diplomata da Rússia desde 2004 do Conselho de Segurança da ONU às negociações de Genebra e além. Ele moldou e respondeu a momentos cruciais nos assuntos globais nas últimas 2 décadas. Hoje, com a arquitetura de segurança e a infraestrutura da Europa sob imensa pressão, e a ordem global se fragmentando em visões concorrentes, estamos nos perguntando sobre a postura da Rússia, sua estratégia, suas alianças e visão de mundo. Exploraremos ao longo da próxima hora ou mais a perspectiva do ministro Lavrov sobre essa realidade geopolítica em evolução. O que a Rússia quer? Que papel ela vê para si mesma em um mundo multipolar emergente? E como isso define paz, poder e diplomacia no século XXI? Então, vamos começar. Ministro Lavrov, bem-vindo a Antália novamente. Sei que você provavelmente responderá em sua língua materna, o russo, mas se eu pudesse fazer essa pergunta em inglês, você veria uma sala cheia aqui. Acho que depois do presidente Recep Tayyip Erdogan, você é de longe a figura mais popular aqui. Como é ser um astro diplomático? Bem, eu acho que se temos chefes de Estado sendo verdadeiros astros do rock, então não há nada de errado com diplomatas sendo o que são. E se as pessoas gostam, se as pessoas acham que isso é divertido, que assim seja. Bem, eu acho que, como dizem, a prova está no pudim. É uma sala cheia. No ano que vem, talvez devêssemos visitar o Teatro Antigo de Aspenos, a cerca de 14 quilômetros daqui. Acho que cabem 14.000 pessoas. De qualquer forma, no ano passado tive o privilégio e a honra de dividir o mesmo palco com vocês. E uma das coisas que você tentou enfatizar foi a ascensão do mundo multipolar. 12 meses depois, como você avalia o estado atual dessa transição e como você acha que essa trajetória atendeu às expectativas do seu país? Bem, acho que a tendência ficou ainda mais forte. Cada vez mais países grandes, países médios, países pequenos, gostariam de ter voz igual nos assuntos mundiais, em total conformidade com a Carta das Nações Unidas, que diz que as Nações Unidas são baseadas na igualdade soberana dos Estados. E cada vez mais países querem determinar suas próprias vidas. Para ter um tratamento justo, para ter competição justa na economia, comércio e em outras áreas ou apenas em linha com os princípios da globalização que foram promovidos por nossos amigos ocidentais, especialmente pelos Estados Unidos, por tantas décadas. E quando todos se convencerão, a globalização parou e o que observamos é a fragmentação da economia mundial. Este é o momento da incerteza, eu diria. Ninguém sabe como a situação do comércio e dos investimentos mundiais vai acabar. Bem, eu diria que não haveria limites para como isso iria evoluir, porque haveria novas reviravoltas nessa situação. Mas, falando de modo geral, a multipolaridade está ganhando terreno. Não há dúvidas sobre isso. Não apenas países grandes como China, Índia, Brasil, Turquia, Indonésia, Egito, África do Sul e muitos outros. Eles acreditam que merecem ter voz ativa nos assuntos mundiais e, portanto, a multipolaridade é
Uma chance para os princípios da Carta das Nações Unidas se materializarem, porque antes, durante essa globalização, especialmente durante a Guerra Fria, a igualdade soberana dos Estados nunca foi respeitada por nossos deuses ocidentais. Se considerarmos retrospectivamente a história depois da Segunda Guerra Mundial e a criação das Nações Unidas, não houve nenhum conflito em que os líderes ocidentais tratassem as partes no conflito aéreo como iguais. Eu entendo que isso pode parecer idealista e talvez essa igualdade nunca se concretizaria, mas os princípios da carta redigida pelos pais fundadores já previam a multiparidade, assim como previam respeito aos direitos humanos, o respeito ao direito das nações de determinarem seu próprio destino. E isso também está aumentando. As manifestações são abundantes. É muito importante sublinhar que em nossa visão de multipolaridade promovemos esse conceito com nossos parceiros na Organização de Cooperação de Xangai e nos BRICS na União Econômica Eurasiática. O conceito de multipolaridade não exclui o Ocidente. Ela abrange a todos. Assim como a tagarelice nos instruiu. Não vejo razão para que a China e os Estados Unidos não tenham boas relações, para que a Rússia e os Estados Unidos não tenham boas relações, para que todos não sejam tratados com respeito e com compreensão dos interesses nacionais. Eu tive alguns contatos com membros do governo de Washington e gostei da mensagem que eles estavam transmitindo. Não estou citando, mas, em essência, a mensagem era que a política externa dos Estados Unidos é baseada nos interesses nacionais dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos reconhecem que outros países também têm seus interesses nacionais e esses interesses nunca coincidiriam totalmente. Talvez até metade desses interesses não seriam semelhantes. Mas quando os interesses, especialmente os interesses dos grandes países, coincidem, é essencial que eles encontrem maneiras de materializá-los em projetos econômicos, logísticos e outros mutuamente benéficos. Enquanto isso, quando esses interesses se contradizem, é responsabilidade e dever dos países, especialmente se falamos de grandes potências, não permitir que essas diferenças degenerem em confrontos, especialmente confrontos acalorados, e isso é algo que apoiamos totalmente. Nós temos agido da mesma forma ao longo de toda a nossa história. E o último elemento dessa multipolaridade na nossa região comum. As questões de segurança depois da Segunda Guerra Mundial foram abordadas a partir da lógica euroatlântica. A OTAN, claro, era europeia. Por si só, mas ultimamente a União Europeia assinou um acordo, um tratado com a OTAN. Tratado sobre acordo, eu não sei, mas a União Europeia agora faz parte das políticas euroatlânticas, sem dúvida sobre isso, incluindo a provisão de seu território. Para a OTAN, planeja se mover para o leste e para o sul, eu não sei onde o OCE foi criado como uma criatura obviamente euroatlântica e todas essas construções euroatlânticas eu acho que elas falharam. Eles falharam em consolidar a
segurança e a estabilidade. O que eles conseguiram foi acender a tensão e remilitarizar a Europa, incluindo a Alemanha. Apesar do fato de que a situação econômica e social está degradando, mas todos os esforços desta comunidade euroatlântica estão concentrados em si preparar para uma nova guerra e a Alemanha, juntamente com a França e a Grã-Bretanha, estão na liderança disso. Se você pensar em como o mundo está agora, na África, bem, em todos os lugares há organizações sub-regionais. Muitas delas, como a Organização dos Estados Turcos, a União Econômica Eurasiática, a ASEAN, a Cooperação de Xangai, o mesmo é verdade para a África, muitos grupos regionais e na América Latina, mas a África e a América Latina têm todas as suas estruturas continentais, a União Africana e a CELAC na Eurásia. Nunca houve nada parecido com isto. Como eu disse, as tentativas de trazer alguns grandes projetos unificadores foram feitas apenas com base no conceito euroatlântico. O presidente Putin, no ano passado, quando falou no Ministério das Relações Exteriores, sugeriu considerar a discussão sobre a potencial arquitetura de segurança na Eurásia como uma arquitetura continental, onde todos os países, sem exceções, incluindo a parte ocidental do continente, seriam convidados a participar, onde todos os acordos regionais seriam convidados a se juntar, e, na verdade, há alguns anos começamos a construir pontes entre a Cooperação de Xangai e a União Econômica da Eurásia, a União Econômica da Eurásia e a ASEAN Xangai ASEAN. Também estamos planejando contatos entre esses grupos e, por exemplo, o Conselho de Cooperação do Golfo, que também é uma organização de segurança, mas também econômica. E há cerca de 10 anos, começamos a construir essas pontes sem ter nada em mente na área de segurança. Mas, economicamente, logisticamente, encontrar maneiras de cooperar, de unir esforços para harmonizar planos, e este é um processo promissor. Nós chamamos isso de uma grande parceria eurasiana, e isso é algo como uma potencial base material para o futuro sistema de segurança aberto a todos os países e organizações que representam o continente eurasiano. Então acho que somos a favor da discussão interativa. Então, com sua permissão, paro por aqui. Não, por favor. Você acha que talvez seja uma falha do Ocidente? Algumas das instituições e órgãos que eles criaram depois da Segunda Guerra Mundial, você descreveu como um fracasso. Foi assim que você disse. O fato de você estar falando sobre uma parceria maior na Eurásia, além da perspectiva militar e estratégica, é um sucesso no século XXI. Não podemos chamar de sucesso algo que está apenas nascendo na mente das pessoas. Mas o processo de, você sabe, analisar a situação é baseado nas falhas dos modelos euroatlânticos de segurança. A OTAN deveria ter sido dissolvida em primeiro lugar depois que a União Soviética deixou de existir, depois que o Tratado Vaza deixou de existir, e houve vozes no Ocidente dizendo, vamos nos concentrar na OSCE. Vamos dar um empurrãozinho e vamos todos estar em uma única organização. A OTAN, você sabe, as promessas feitas a Gorbachev em 91, depois a Yeltsin, e
Há memórias, onde algumas pessoas perguntam por que você não insistiu em uma garantia por escrito quando Jim Baker disse que a OTAN não se moveria 1 centímetro para o oeste ou para o leste. Minha resposta acabou de me ocorrer, você sabe, na história da Rússia, desde o século 17 ou 18. Quando o comércio estava crescendo, ninguém assinava nenhum contrato, eles apertavam as mãos, era aquela palavra de honra, eles apertavam as mãos, o mundo da honra e isso nunca foi violado, então provavelmente aqueles que estavam comandando a OTAN na época em que estamos discutindo, eu acho, não tinham parentes no Império Formatista, o que não é minha culpa, e não herdaram essas tradições, mas a OTAN não só permaneceu, como foi basicamente anunciado que esta seria a única organização que poderia garantir sua segurança. 1999. Cúpula de Istambul da OCE. A declaração solene é adotada, a qual, entre outras coisas, diz que a segurança é igual e indivisível. Todos têm o direito de escolher alianças de segurança, mas isso não pode ser feito às custas da diminuição da segurança dos outros. Então foi um erro ainda maior quando disse que nenhum país, nenhum grupo de países, nenhuma organização na área do Oceano Euro-Atlântico pode reivindicar domínio e que a OTAN estava fazendo exatamente isso. Quando Putin chegou ao poder e foi eleito presidente, ele alertou repetidamente sobre a natureza muito perigosa deste curso em 2007, em Munique. Se você realmente ouvir agora, ele era infelizmente, muito míope. Então, em 2008, houve a cúpula da OTAN em Bucareste, que também foi seguida pela cúpula da OTAN na Rússia. Eu estava lá com o presidente Putin, quando foi anunciado que a Alemanha e a França não permitiram que aprovássemos uma decisão iniciando formalmente o processo de negociação para a admissão da Geórgia e da Ucrânia na OTAN. Os alemães e os franceses estavam orgulhosos. Eles disseram, mas eles incluíram na declaração a afirmação de que a Geórgia e a Ucrânia estarão na OTAN. Quando Putin perguntou a Merkel qual era a diferença, ela disse, não, 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 não. Esta é apenas uma declaração política e o que conseguimos evitar foi que um processo legal fosse iniciado. Mas, francamente, é infantil porque Saakashvili perdeu o juízo há alguns meses depois de Bucareste, quando ordenou o ataque das forças de paz russas no sul da Ásia, violou acordo endossado pela OSCE e assim por diante. Então, em 2010, em Astana, esta foi a última cúpula de força. Até agora, a fórmula de Istambul foi repetida, mas nenhuma organização pode reivindicar domínio. Ninguém fortalece sua segurança às custas da segurança dos outros. A moça está desconfortável. Você acha? Não, mas há alguma comoção o tempo todo aqui. Continue mudando nossa polícia. Então, quando essa expansão da OTAN continuou e quando ficou claro que esses princípios promulgados pela INC sobre segurança igual e indivisível, eles não estavam sendo implementados. Então sugerimos ter a mesma linguagem e codificá-la em um acordo juridicamente vinculativo. Disseram-nos que foi
durante o governo Obama. Disseram-nos que não, rapazes, vocês não entendem as garantias juridicamente vinculativas que só podem ser obtidas na OTAN. Nós dissemos, mas seu presidente assinou esta declaração do OC. E eles disseram que isso é um estado político. Ultrapassa. Trapaça é a palavra-chave para o que estava acontecendo. E nossa última tentativa. Mas ainda em 2008 e 2010 estávamos propondo os rascunhos de acordos entre a Rússia e a OTAN, a Rússia e os Estados Unidos, o mesmo que fizemos em 2021 em dezembro, sem sucesso. Então sim, meu ponto é que a OTAN não, ou melhor, a OTAN falhou em fortalecer a segurança porque a OTAN foi manipulada por aqueles que não queriam compartilhar os benefícios da segurança e queriam deixar todos os benefícios para si mesmos, para que outros ouvissem e recebessem instruções. O OSC outra criatura euroatlântica o falhou há alguns anos quando o princípio básico do consenso foi grosseiramente violado pelas pessoas que o substituíram umas às outras na posição de presidente no cargo de secretário-geral. Todas as instituições, minorias nacionais ou liberdade de mídia, sim. O que mais? Veja bem, eu até me esqueço de algumas instituições, o que significa que ver não está mais na cabeça de ninguém. Sim, eles falharam. Não estamos sugerindo que você tenha outro clube fechado. Todos os continentes têm seus próprios telhados continentais, se você preferir. Não? Não na Eurásia, e a Eurásia é maior, a mais rica, eu diria. Bem, a África também é muito rica, mas ainda não está explorando esse potencial. E se você fala do ponto de vista civilizacional, o número de grandes civilizações vindas daquela área, vindas da Eurásia, incluindo esta e incluindo a China, incluindo a Pérsia, a Índia, a Rússia, é mais recente. Mas você me perdoaria se eu também dissesse que é realmente ótimo. Ministro Lavrov, o senhor disse aqui que é bem parecido com um pouco de água, senhor. É isso que você está procurando. Ok. O desejo da OTAN de expansão para o leste é a raiz do problema. E então você continuou dizendo que a OC é outro capítulo dessa trapaça. Você acha que existe um caminho viável? Não estou dizendo que devemos retornar a um caminho viável para a segurança cooperativa no continente europeu. Segurança cooperativa é um dos termos usados na OTAN e na União Europeia, não? Tudo depende. Francamente, estamos apenas no começo do processo. Não queremos apressar as coisas. Queremos que todos participem de discussões livres para apresentar seus pontos de vista. Eu mencionei-o repetidamente que alguns anos atrás, o presidente Lukashenko da Bielorrússia convocou uma primeira conferência sobre segurança eurasiana. O segundo foi no outono passado. Participei de ambos e o terceiro é anual. Foram convidados para esta conferência não apenas países com ideias semelhantes, mas também membros da OTAN e da União Europeia. Alguns outros europeus como Sérvia, Hungria, claro, participaram de ambos. Eslováquia e a lista de convidados estaria crescendo. Não é contra ninguém. Não é contra a OTAN. Acredito que o maior inimigo da OTAN é a própria OTAN e aqueles que estavam tentando usá-la para dominar, violando suas próprias promessas na OC. Bem, mas o processo de fragmentação que mencionei e que está ocorrendo
Na economia mundial também se reflete na área da segurança. As discussões da OTAN, a escassez de europeus que seriam deixados por conta própria, nós não interferimos se eles acreditam que ainda são relevantes na forma que falharam muitas vezes. Isso é direito deles. É direito deles decidir. Nosso direito é garantir que as questões do continente eurasiano sejam discutidas e resolvidas pelos países localizados neste continente. Isto não é para fechar a porta para pessoas de fora. Tomemos como exemplo a Ásia Central. O formato 5+1, eu acho, é uma multiplicação de 10 ou 12 grupos como este, com os Estados Unidos, a União Europeia separadamente, a França, a Alemanha, o Japão, a Coreia do Sul, a Turquia e a Rússia. Claro, ontem tive uma reunião com 5 ministros das relações exteriores da Ásia Central, países da Ásia Central. Então, pessoas de fora sempre participam de algo que acreditam ser do seu interesse, e se elas conseguem encontrar uma forma de cooperação, isso seria mutuamente benéfico. Nós cooperamos com muitos países da África e da América Latina, assim como com países ocidentais. A Turquia está muito presente na África. O mesmo acontece com os países árabes. A questão é que, quando você chega à região de alguém, você deve respeitar as opiniões dos regionais, dos países anfitriões e dos países anfitriões, se desejar, e não impor suas regras como nossos colegas europeus e britânicos fazem em todo o mundo. Bem, o governo Biden também costumava se envolver nisso, falando para todo o mundo. Não negociem com a Rússia, não vendam para a Rússia, não comprem da Rússia. Não se encontrem com a Rússia. Eu sei porque esses são os fatos. E isso não é multipolaridade. Isso é uma obsessão com seu papel global, que você mesmo inventou e que funcionou durante o colonialismo, durante os tempos pós-coloniais por algum período. Mas agora há um segundo despertar do Sul global após o processo de descolonização. O Sul global estava feliz, liberdade. Mas agora eles entendem que a economia global foi criada de uma maneira que os deixou com amêndoas. Pelo uso dos recursos naturais que eles herdaram da história dourada. Absolutamente. Lembro-me que durante a segunda cúpula Rússia-África, em 2003, em São Petersburgo, o presidente Mussin, de Uganda, estava apresentando estatísticas do mercado mundial de café. No total, avaliado em cerca de 450 bilhões de euros, dos quais os africanos ficaram com 40%, menos de 10%, porque sua contribuição foi de grãos crus, você sabe, colhidos e enviados para torrefação, embalagem e publicidade. A Alemanha sozinha estava obtendo mais do mercado mundial de café do que todos os países africanos juntos. Então esse despertar é inevitável. Sim, a guerra tarifária que estamos testemunhando agora vai mudar muitas coisas. Ouvimos dizer que muitos países gostariam de se sentar com os Estados Unidos e negociar, multar. Só ficaríamos felizes se as pessoas chegassem a alguns acordos pacificamente e para satisfação mútua. Infelizmente, a Organização Mundial do Comércio está paralisada. Foi paralisado por administrações americanas anteriores por muitos e muitos anos. E não há nenhuma instituição global que seja
autoritária o suficiente para que todos aceitem suas decisões. Então eu acredito que nós simplesmente precisamos ter essas discussões sobre a segurança da Eurásia. Mas no contexto do movimento multipolar que está se moldando objetivamente. Você mencionou em muitas ocasiões que o relacionamento do seu país com os vizinhos ocidentais depende essencialmente da disposição deles em reconhecer e retificar alguns erros. Você falou sobre alguns deles nos últimos 15 ou 20 minutos, mas eu quero perguntar, e nós conversamos sobre o governo dos Estados Unidos. Como é ter Donald Trump do outro lado? É mais fácil porque, nas últimas 48 horas, de repente, estamos falando sobre o possível levantamento de sanções contra a principal companhia aérea do seu país, a Aeroflot. Tivemos o lançamento da bailarina Ksenia Carolina. Existe potencial para mais movimento. Sempre há um potencial e, como eu disse em meu discurso de abertura, não há nada de errado, se os Estados Unidos e a Rússia têm boas relações, se os Estados Unidos e a China têm boas relações e o que está acontecendo entre nós e o governo Trump é realmente uma coisa muito banal. Os países conversam entre si sem impor regras uns aos outros, sem pedir nenhuma pré-condição. Eles apenas conversam um com o outro. China e Estados Unidos. Elas têm muitas diferenças. Muitas diferenças. A Rússia foi doutrinada pelo governo Biden como uma ameaça imediata. A China é o maior desafio de longo prazo ao domínio americano. Então, a competição no mundo da economia, você vê como, que tipo de formas ela adquire, o Taiwan, a situação no Estreito de Taiwan, a situação no Mar da China Meridional. O quem vai ter mais influência com os países do leste e sul da Ásia. E eles trocam declarações sobre a China e os Estados Unidos que não são muito agradáveis entre si. Incluindo Taiwan quando o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos e outros países ocidentais, eles dizem que reconhecem que seguimos a política de uma só China, mas eles imediatamente, mas nem pensam em tocar no status quo e o que é status quo, não é uma política de uma só China, e de tempos em tempos ouvimos de Washington, as ameaças a Pequim. Nem pense em usar a força. Isso seria catastrófico. Então, eles trocam gentilezas publicamente. Mas eles nunca pararam de conversar entre si no nível de ministros das relações exteriores, ministros da defesa, conselheiros de segurança nacional e presidentes. E de alguma forma o governo Biden decidiu que com a Rússia deveria ser diferente. A Rússia precisa aprender uma lição, e essa lição, essa punição seria na forma de isolamento, estúpido, para dizer o mínimo. E não falar um com o outro. Então, o que Trump está sugerindo é que ele volte ao normal para acabar com essa postura idiota. Que, na minha opinião, não era uma vergonha para o papel americano nos assuntos mundiais. Deixe-me colocar desta forma. Sim, discutimos relações bilaterais começando pela normalização do trabalho das condições em que nossas embaixadas trabalham. O governo Obama começou a expulsar diplomatas. Ele roubou 5 peças de propriedade diplomática que ainda estão presas.
Assim como a administração Biden roubou os ativos russos. Eles agora estão pensando o que fazer com eles para não criar um precedente. Eles já criaram um precedente e se eles acreditam que não deveriam tocar no corpo do dinheiro roubado, mas eles podem roubar os juros e gastá-los. Na Ucrânia. Olha, essa é uma lógica repugnante e isso mostra que o pensamento neocolonial nunca abandonou essas pessoas. Mas as atividades da embaixada emitindo vistos dentro de um certo período de tempo, sem esperar, não para que os diplomatas não esperem anos para obter o visto, para normalizar a emissão de vistos dos Estados Unidos para os russos, que são admitidos no Secretariado das Nações Unidas. Também houve problemas e sim, queremos ver que projeto conjunto podemos considerar e discutir juntos. Essa foi a proposta dos americanos. Nós nunca, você sabe, rejeitamos propostas de cooperação em economia e resolução de conflitos. Nunca. E quando nos encontramos com Marco Rubio e Mike Waltz, junto com o conselheiro do presidente Ushakov, abordamos algumas questões regionais do Oriente Médio, como a situação com o programa nuclear iraniano. Alguns outros principais e é claro que discutimos a Ucrânia e eu vou repetir novamente o que eu disse naquela época e repeti isso publicamente também quando falamos sobre eliminar as causas raízes de qualquer conflito, incluindo o conflito ucraniano. Esta é a única maneira de resolver o problema e estabelecer uma paz duradoura. Remover as causas raízes. O presidente Trump foi o primeiro, e até agora acredito que seja quase o único, entre os líderes ocidentais que repetidamente e com convicção, várias vezes, afirmou que foi um grande erro atrair a Ucrânia para a OTAN. E esta é uma das causas raiz que citamos tantas vezes. Eles também mencionam agora outra coisa que está relacionada às causas raiz, ou seja, a questão territorial. Eles publicamente, incluindo Stevitkov, reconhecem que as questões territoriais teriam que ser tratadas no contexto de um acordo duradouro. E esses são os americanos. Sim. E eu gostaria, a propósito, quando os ucranianos e as delegações dos Estados Unidos em Ariad concordassem em algum papel em favor de um cessar-fogo de 30 dias. Isso foi feito no contexto dos americanos dizendo que a OTAN e os territórios são inevitáveis. Não há OTAN e discussão sobre o status dos territórios ucranianos e pessoas como Mekran Starmer e Ursula von der Leyen agora dizem que a Ucrânia é a favor e a Rússia é contra o cessar-fogo. Eles perdem de vista. Eu acho de propósito das nuances como Putin os chamou de OTAN e territórios porque no contexto desses aspectos que é proposta americana foi apresentada. Imediatamente após isso ter sido mencionado pelos americanos, o governo Zelensky disse que a OTAN não é da sua conta. Territórios que não discutimos. Precisamos de armas e lixeiras. E então, como era hora de discutir essa questão da manutenção da paz, Zelensky disse que não precisávamos de forças de paz, precisávamos de unidades de combate. Então
Psicofrenia dessas afirmações mutuamente exclusivas é muito óbvia. Mas sobre territórios, quero fazer uma observação muito importante. Nós não somos sobre territórios. Nós somos sobre pessoas que vivem nestas terras, cujos ancestrais viveram lá por séculos. O que fundou cidades como Odessa, Catarina, a Grande, que construiu fábricas, que construiu estradas, portos, e essas pessoas, por uma reviravolta da história durante os dias soviéticos, tornarão-se não parte da Rússia, mas parte da Ucrânia. Porque isso foi considerado um fator de consolidação para neutralizar os ultrarradiais que viviam na parte ocidental da Ucrânia. Quando o país se juntou à União Soviética depois da guerra, as pessoas que vivem lá estão sendo privadas de todos os direitos humanos. Citei o discurso da ONU, cujo artigo 1 diz que todos devem respeitar os direitos humanos de cada indivíduo, independentemente de raça, gênero, idioma ou religião. Os direitos religiosos e linguísticos de qualquer pessoa que seja de etnia russa e viva no território que costumava ser a República Socialista Soviética da Ucrânia. Eles foram privados de seus direitos básicos. O idioma russo foi proibido em todos os níveis de educação. Nas áreas de cultura e mídia, livros russos foram jogados fora das bibliotecas. Os nazistas na Alemanha estavam queimando-os. Mas os ucranianos são muito mais inteligentes. Eles os utilizam e ganham dinheiro por isso, sabia? Então, mas todo mundo está feliz. E recentemente a Igreja Ortodoxa Ucraniana Canônica foi proibida. Por lei. Eles literalmente exterminaram qualquer coisa russa em 2021 em setembro, muito antes da operação que tivemos que lançar. Zelensky foi questionado em uma entrevista sobre o que ele pensava e, naquela época, o Acordo de Minsk ainda era válido, embora mais tarde os alemães, os franceses e o presidente ucraniano, antes de Zelensky, tenham admitido que nunca tiveram a intenção de implementá-lo. Eles precisavam de mais tempo para armar a Ucrânia. Falando do cessar-fogo por 30 dias, a lógica é a mesma. Mas em 21 de setembro, Zelensky foi questionado sobre o que pensava sobre as pessoas do outro lado da linha de contato em Donbás. E ele disse, tentando parecer inteligente, sabe, existem pessoas. E existem espécies. E meu conselho para aqueles que vivem na Ucrânia, mas se sentem associados à cultura russa, é que, pelo bem de seus filhos, pelo bem de seus netos, vão para a Rússia. E há apenas algumas semanas, em outra entrevista, quando lhe perguntaram o que o motivava, ele respondeu que era o ódio à Rússia. O entrevistador queria esclarecer algo para Putin. Ele disse não a todos os russos. E isso é dito pela pessoa que durante seus dias artísticos defendia o direito dos ucranianos de falar russo. E ele disse, suma daqui. Nem pense em tocar na língua russa. É a nossa história. Então é aqui. É aqui que estamos. O ódio não é o melhor guia. Você consegue imaginar. A propósito, eu quero que talvez alguém saiba que Israel nunca proibiu a língua árabe. Não creio. Então eu acho que a Ucrânia é o único país do mundo que é multinacional e a língua de um grande grupo étnico é
proibida. Então faça e se você ler e ouvir o que o Ocidente está dizendo, à UE, à OTAN, especialmente à UE, os direitos humanos estão no topo de tudo. Quando eles discutem sobre Venezuela, Sérvia, Turquia, direitos humanos, eles nunca se esquecem dos direitos humanos. Veja o que eles estão dizendo sobre a situação na Ucrânia. Dizem que Zelensky e sua equipe defendem os valores europeus. Se o seu valor é exterminar a língua daqueles que fundaram o país, se o seu valor é glorificar os nazistas e seus colaboradores que foram condenados pelo Tribunal de Nuremberg, aos quais vocês colocam monumentos cujos aniversários vocês celebram como feriado nacional, enquanto arruinam e derrubam os monumentos daqueles que salvaram a Europa. Europa do Nismo derrubando o monumento Inadessa que já mencionei para Catarina, a Grande, que fundou esta cidade. A propósito, logo após a queda deste monumento à Imperatriz Catarina, a Grande, a Unesco concedeu a região central, onde o monumento estava localizado, o status de patrimônio mundial. É uma pena para a senhora que por acaso é francesa e que, por acaso, acho que, por omissão, se tornou diretora-geral desta respeitada organização. Olá, ministro Lavrov. Tudo bem? Então você elimina a causa raiz e fala sobre território. Eu estava em uma sessão falando sobre a estrutura de segurança europeia. E lá estava o ministro das Relações Exteriores ucraniano e ele disse, quando se trata de território, eu ouço seu conceito, sua ideia, sua posição sobre território, mas eles não vão aceitar nada menos do que as fronteiras de 1991. Não se trata de eles aceitarem isso. Trata-se de garantir 100% que as pessoas que vivem lá há séculos não sejam privadas de seus direitos inerentes e se o regime ucraniano, não sei como descrevê-lo de outra forma, desfruta da proteção da União Europeia, que, como acabei de mencionar, nunca disse uma palavra sobre a situação dos direitos humanos na Ucrânia, então isso não é problema nosso. Ok. Nós ouvimos as pessoas que votaram no referendo. Sim. Unir-se à Rússia para restaurar todos os direitos que lhes pertencem pelo direito internacional, pela história e pela justiça. Ok. Você afirmou em diversas ocasiões que é um ato hostil. Até mesmo cogitar a ideia de forças de paz estrangeiras. Em alguma circunstância a Federação Russa pensaria em forças de paz neutras no território. Os maiores defensores de algo como força de estabilidade, força de sustentabilidade o são Mecrani, Starmer e eles não estão pensando em nenhuma força neutra. Dizem que nós, Mecrani e Starmer, seríamos os países que forneceriam a maior parte do contingente. A propósito, eles falam com países fora da União Europeia, incluindo a Turquia. Eles falam de acordo com os rumores que disseram estar falando com a China, o que é mentira. Índia e Indonésia. Eles mencionam. Minha pergunta é: primeiramente ao presidente Trump, que, como já mencionei, parece entender muito, muito mais sobre o que está acontecendo do que qualquer líder europeu, exceto eu, que destacaria a Hungria e a Eslováquia. Isso, os líderes são o muito atenciosos, mas foi o presidente Trump quem disse primeiro muitas coisas sobre a OTAN.
territórios e ele disse que quando perguntado sobre essa ideia de um contingente, um grupo de força, seja lá como você chame, deveria haver alguma discussão. Entre as partes, eles disseram, acho que Macron disse que não haveria discussão com a Rússia. A Ucrânia é um país soberano. Ele tem o direito de convidar qualquer um e eles estão nos convidando entre parênteses. Eu repetiria o que Zelensky disse. Não precisamos de forças de paz. Precisamos de unidades de combate. Então, tire suas próprias conclusões. Mas, a propósito, Kit Kellogg disse ontem. Por que não dividimos a Ucrânia como dividimos Berlim depois da Segunda Guerra Mundial? Então ele disse que foi mal compreendido e mal falado. Mas todo mundo está esquecendo o ponto principal. Imagine. Sim, os líderes da burocracia de Bruxelas dizem, temos que chegar a um acordo que, no final das contas, deve garantir a soberania da Ucrânia. A propósito, eles não mencionaram integridade territorial, mas soberania. Minha pergunta para eles é, vocês querem ter forças de paz para manter o mesmo regime que agora é liderado por Zelensky? Você não quer perguntar a esse regime se ele estaria interessado em implementar os compromissos internacionais, incluindo a Carta da ONU referente aos direitos das minorias, aos direitos linguísticos e religiosos das minorias nacionais. Ninguém está levantando essa questão. Então, minha conclusão é que, ao ignorar a grave violação de todas as normas internacionais sobre seres humanos, ao ignorar essas normas e as violações dessas normas por Zelensky e, ao mesmo tempo, ao discutir a implantação de algo militar, chamemos de manutenção da paz, chamemos de força de estabilização na parte restante da Ucrânia. Eles querem usar essa força não para manter a paz, mas para manter e proteger o novo regime, e isso é fundamental. Todo o resto é cortina de fumaça. Você mencionou as conversas importantes que estavam acontecendo em Riad. Algumas das conversas que você teve com a delegação americana. Também foi falado sobre a navegação segura no Mar Negro. Sabemos que houve um processo em andamento na construção disso com o lado turco e a República da Turquia. Qual é sua posição em termos de desenvolvimento disso? Foi uma das propostas mencionadas pelo presidente Trump em sua última conversa telefônica com o presidente Putin. E o presidente Putin disse que tudo bem, mas que temos que especificar o acordo de uma forma que não permita que o fracasso do primeiro se repita. E o primeiro foi em 2022 era um pacote de garantias para exportações ucranianas. E a segunda parte do pacote era um memorando entre a ONU e a Rússia para garantir as exportações da Rússia, assegurando taxas normais de frete, taxas de seguro, garantindo o direito dos graneleiros russos com fertilizantes e grãos de atracar nos portos europeus do Mediterrâneo. E assim por diante. Apenas os termos normais de troca, sem concessões. E a parte ucraniana do acordo foi implementada. O russo, nem mesmo, você sabe, começou. Não culpamos as Nações Unidas, cujos representantes estavam tentando e continuam tentando, porque antes o acordo russo-ucraniano com a Rússia na ONU durava até julho deste ano. Era um acordo de 3 anos, enquanto o acordo sobre a Ucrânia era de 1 ano e, claro,
Depois que o primeiro ano passou, nós dissemos muito obrigado, não queremos jogar de uma maneira só, e então o secretário-geral Gilkes estava tentando, a secretária-geral Rebecca Grynspan estava tentando, mas a posição da ONU, a posição do secretariado da ONU, era muito, você sabe, complicada. Basicamente, eles estavam dizendo que não podemos tocar em sanções. O fato de eles reconhecerem sanções unilaterais como legítimas. Então eles nos disseram que tentaríamos encontrar uma maneira de aprovar sanções para não violá-las. E eles vêm tentando fazer isso há quase 3 anos. E o sem sucesso. Então, não é primeira vez que esse assunto do Mar Negro surge novamente. No ano passado, o presidente Erdogan, creio que em março, propôs ao presidente Putin retomar o acordo. Ele disse que Zelensky está pronto para cooperar. A proposta era diferente do acordo original porque o acordo original previa inspeções nos navios de carga ucranianos que retornavam aos portos ucranianos para garantir que eles não transportassem nenhuma arma. No ano passado, a proposta do presidente Erdogan ao presidente Putin foi: acredite em mim, que seria um anúncio de que não havia armas a bordo e que a embarcação teria permissão para partir. Não foi uma situação fácil, mas o presidente Putin disse que apoiaria, desde que o presidente Erdogan usasse seus bons ofícios para disciplinar os ucranianos para que eles não fracassassem e, então, no último momento, Zelensky recusou, mesmo assim, na verdade, ele primeiro acrescentou o presidente Putin e disse que Zelensky também quer acrescentar o compromisso de não atacar usinas nucleares. Putin disse que não tinha nada a ver com o tráfego do Mar Negro, mas tudo bem, e então quando ele concordou com essa adição, Zelensky recusou. Então voltamos repetidamente a essa situação. Enquanto isso, os ucranianos, falando francamente, não acho que reclamem das dificuldades para exportar seus grãos. Eles enviam muitos produtos a preços de dumping para a União Europeia. A União Europeia não está feliz e, em vez de fazer algo sobre essa situação pelo bem de seus cidadãos, o povo de Bruxelas ameaça parar de importar qualquer produto da Rússia. Eles são líderes muito específicos. Eles dizem que Kaja Kallas e Annalena Baerbock estavam dizendo sim quando foram criticados pelas pessoas que diziam que estávamos vivendo pior do que antes. Sim, nós entendemos. Mas nosso eleitorado deveria sofrer pelo bem da Ucrânia enquanto, ao mesmo tempo, milhares e milhares de ucranianos vivem lá no luxo europeu, comprando veículos muito caros. Mas é isso que a elite europeia chama de valores europeus, que eles defendem na pessoa do regime de Zelensky. Então, desta vez, quando o presidente Trump sugeriu outro acordo do Mar Negro, Putin disse, sim, estamos prontos, mas precisamos tirar lições do passado. E vamos garantir que isso exista antes de lançá-lo. Vamos resolver as questões de frete, seguro e a convocação dos portos. Os americanos pegaram isso e estão pensando que não voltaram para nós depois disso. Outra iniciativa do presidente Trump foi uma moratória de 30 dias, não um cessar-fogo total, mas uma moratória de 30 dias para ataques à infraestrutura energética.
Durante essa conversa telefônica, o presidente Putin concordou imediatamente e autorizou e deu ordens ao chefe do Estado-Maior para parar de atacar a infraestrutura energética ucraniana, mesmo a infraestrutura relacionada aos militares. Naquele momento os 7 drones russos estavam no ar e Putin deu ordem para desligá-los, o que foi feito. Desde então, nós temos mantido a palavra e os ucranianos têm nos atacado desde o começo, a cada dia, talvez com 2 ou 3 exceções. E eu dei aos nossos colegas da Turquia, ao ministro Fidan, o que demos aos americanos, à ONU, ao Comitê Olímpico Russo, a lista de fatos listando os ataques da Ucrânia durante as últimas 3 semanas contra a infraestrutura energética russa. Pelo que entendi, ele odeia todos os russos. Então ele dá ordens. Ou ele dá ordens e elas não são obedecidas, ou ele está mentindo ao dizer que está dando essas ordens. É uma tragédia. É uma tragédia. Houve algum contato direto ou indireto do lado ucraniano aqui em Antália? Não que eu saiba. Eu vim aqui para trabalhar. Ok. Senhoras e senhores, estamos chegando ao fim do nosso tempo alocado. Eu falei sobre as relações com o Ocidente, os Estados Unidos, a situação na Ucrânia. Se algum estimado jornalista tiver alguma dúvida sobre qualquer outra coisa. China. Da China. Sim. Da China. Da China. Sim. Senhor ministro, o senhor acha que o presidente Trump ou alguns dos seus aliados disseram que gostariam de adotar uma abordagem anti-oriental para abrir caminho entre a Rússia e a China e se realinhar com a Rússia após o fim da guerra? Como você veria ou avaliaria esse tipo de abordagem? Você quer dizer que você quer fazer o quê? Para estreitar os laços entre a Rússia e a China. Isso teria efeito? Olha, eu só posso te dizer que em nenhum dos nossos contatos com os americanos, em nenhum, seja conversa por telefone, seja encontro pessoal, essa questão nunca foi levantada ou mesmo insinuada. Nunca. E eu acho que o pré-presidente Trump e seu povo são muito experientes na vida. E quando você entende a vida, fica muito mais fácil fazer política. Já que ele entende a vida, acredito que aqueles que entendem a vida nunca pensariam em tentar criar uma divisão entre a Rússia e a China.